Às vezes, o sangue não é um laço de amor, mas uma corrente de expectativas sufocantes. Quando a ganância de uma família tenta apagar o brilho do sonho de uma adolescente, a única resposta possível é a justiça. Esta não é apenas uma história sobre uma festa cancelada. É sobre o momento em que um pai decide que o respeito pela sua filha vale muito mais do que a aprovação de parentes tóxicos. Prepare-se para ver como o silêncio e uma viagem inesquecível podem ser as armas mais poderosas contra a inveja. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O som dos talheres batendo contra a porcelana sempre foi a trilha sonora dos meus domingos, mas naquela tarde em São Paulo, o barulho parecia mais metálico, mais seco, como se previsse o confronto. Cheiro do assado de Dona Arlete, minha sogra, preenchia a sala de jantar, um aroma que outrora me trazia conforto, mas que agora parecia sufocante. Eu olhava para minha filha, Manuela, sentada ao meu lado. Ela, aos 14 anos, prestes a completar 15, tinha um brilho nos olhos que nenhuma amargura familiar conseguia apagar. Ou assim eu pensava. Manuela havia passado os últimos 2 anos economizando cada centavo de mesada, vendendo pulseiras de miçangas na escola e ajudando vizinhos com os cachorros para realizar um sonho. Um notebook de última geração. Ela queria estudar edição de vídeo. Quando finalmente compramos o aparelho, na semana anterior, a alegria dela foi contagiante. Mas a alegria, naquela casa, sempre foi vista como um recurso escasso que precisava ser redistribuído à força. Minha cunhada, Fabiana, estava sentada à frente, servindo uma colher. Generosa de maionese para o filho dela, Enzo. O menino, de 12 anos, tinha os olhos fixos no celular, ignorando tudo ao redor, até que Fabiana limpou a garganta. Então, Ricardo, começou ela, dirigindo-se a mim com aquele tom de voz que ela usa quando está prestes a pedir um favor, que soa como uma intimação. A Arlete me contou que a Manu comprou aquele computador caro, né? Coisa de profissional. Ela trabalhou muito por isso. Fabiana, foram 2 anos de foco, respondi, tentando manter o tom neutro, sentindo o aperto no peito que sempre surge quando o assunto envolve o dinheiro ou as conquistas da minha filha. Pois é. O problema é que o Enzo está precisando muito de um para os trabalhinhos da escola. O dele pifou. E você sabe como as coisas estão difíceis para mim desde que o Anderson saiu de casa. A pensão é uma miséria. Eu respirei fundo. O ar, condicionado da sala, parecia não dar conta do calor que subia pelo meu pescoço. Eu sabia onde aquilo ia dar. A dinâmica da família da minha esposa, que Deus a tenha, sempre foi baseada nessa ideia distorcida de que o que é de um deve ser de todos, especialmente se esse um for alguém que se esforça. Sinto muito pelo computador do Enzo, Fabi, mas o da Manu é a ferramenta de trabalho dela. Ela começou um curso de edição ontem. Foi aí que Dona Arlete interveio. Ela pousou o copo de cristal com uma força desnecessária sobre a mesa de jacarandá. O silêncio que se seguiu foi cortante. Ricardo, a gente é família. A Manuela é jovem. Ela pode esperar. O primo dela tem necessidades imediatas. Ela devia dar o notebook para o Enzo. E quando você fizer aquela festa de 15 anos que está planejando, você compra outro para ela. Ou melhor, usa o dinheiro da festa para equipar os dois. Manuela, que até então estava em silêncio, levantou os olhos do prato. Eu vi o brilho vacilar. Vovó, eu juntei o meu próprio dinheiro para metade do valor. O pai completou como presente de aniversário antecipado. Não é justo. A reação foi imediata. Fabiana soltou uma risada anasalada, cheia de escárnio. Justo? Você fala de justiça morando nesse apartamento, com tudo do bom e do melhor, enquanto seu primo não tem nem como fazer uma pesquisa no Google. Você está ficando egoísta, garota. Igualzinha ao seu pai. Chega, eu disse, a voz baixa, mas firme. O assunto está encerrado. O computador é da Manuela. O jantar continuou em um clima gélido, mas o pior estava por vir. Quando terminamos, enquanto eu ajudava a recolher os pratos, ouvi a voz de Dona Arlete na cozinha, falando com Fabiana, mas num volume projetado para que eu e Manu
ouvíssemos da sala. Ela não merece, Fabiana. Uma menina que nega ajuda ao próprio sangue não tem caráter para ser celebrada. Sua filha não merece os 15 anos, Ricardo. Não após o que ela fez com a prima e o primo. Se ela quer ser adulta e ter as coisas dela, que aprenda que no mundo adulto as ações têm consequências. Esse baile de 50 mil reais que você está pagando é um insulto à nossa situação. Eu parei na porta da cozinha. Manuela estava parada no corredor com os olhos marejados. A humilhação pública, vinda da própria avó por causa de um objeto que ela conquistou com suor, foi a gota de água. Dona Arlete me encarou com aquele olhar de superioridade moral que ela cultivou por décadas. Você ouviu bem, Ricardo. Se você der essa festa para ela depois dessa demonstração de egoísmo, você estará criando um monstro. Ela não merece um centavo daquela celebração. Eu olhei para Manuela. Vi o desespero dela, o medo de perder o sonho que vínhamos planejando há meses. O vestido, o salão no buffet em Higienópolis, os convites que já estavam na gráfica. Mas então, algo mudou no meu peito. A raiva se transformou em uma clareza absoluta. Sabe de uma coisa, Dona Arlete? A senhora tem razão. O rosto da minha sogra se iluminou com um sorriso vitorioso. Fabiana, ao lado dela, já começou a digitar no celular, provavelmente imaginando que o dinheiro da festa seria revertido em mimos para ela. Que bom que você caiu em si, genro, disse Arlete. Família em primeiro lugar. Exatamente, eu respondi, olhando nos olhos de Manuela, que agora chorava abertamente. Família em primeiro lugar. E a minha única família aqui é a minha filha. Peguei o celular e, na frente delas, abri o aplicativo do banco. Abri também o grupo de WhatsApp do cerimonialista. Eu vou cancelar a festa agora mesmo. Cada fornecedor, cada reserva. Os 50 mil reais não serão gastos naquele salão para vocês comerem e beberem às minhas custas enquanto insultam a minha filha. O sorriso de Arlete desapareceu. O queixo de Fabiana caiu. Mas, Ricardo, o dinheiro, você vai dar para a gente ajudar o Enzo? Gaguejou Fabiana. Eu dei um sorriso que não chegou aos olhos. Não, eu vou gastar cada centavo com quem realmente importa. Manu, arrume suas malas. A gente vai viajar. E não é para qualquer lugar. Saímos daquela casa sob os gritos de ingrato e louco. No elevador, o silêncio de Manuela era pesado. Ela não entendia que aquele cancelamento não era um castigo para ela, mas o início de uma libertação. Eu tinha um plano. Um plano que começaria com areia branca, águas cristalinas e uma foto que faria o sangue delas ferver mais do que aquele assado de domingo. O trajeto de volta para casa foi preenchido por um silêncio denso, mas não era o silêncio de uma briga, era o silêncio do processamento. Manuela estava encolhida no banco do passageiro do meu carro, olhando fixamente para as luzes da Marginal Pinheiros que passavam como vultos amarelados. Eu conseguia ouvir a respiração dela, ainda um pouco irregular por causa do choro contido na casa da avó. O cheiro de couro do carro e o leve aroma de baunilha do aromatizante pareciam ser as únicas coisas sólidas em um mundo que, para ela, tinha acabado de desmoronar. Pai. A voz dela saiu pequena, quase um sussurro, quando paramos em um semáforo vermelho perto da Avenida Paulista. Oi, meu amor. Você cancelou mesmo? Tudo. O vestido da estilista, a reserva do buffet, as flores que a gente escolheu semana passada. Eu olhei para ela. O rosto de Manuela, que deveria estar transbordando ansiedade juvenil pela valsa, estava marcado pela decepção. Mas eu precisava que ela entendesse. Cancelei, Manu. Mas não porque você não merece uma celebração. Cancelei porque aquela festa não era mais sobre você. Tinha se tornado um evento para pessoas que não te respeitam, que acham que podem pisotear os seus esforços e ditar como você deve usar o que é seu. Se eu desse aquela festa, nós estaríamos servindo um banquete para quem acabou de te chamar de monstro. Você quer celebrar seus 15 anos cercada por gente que te odeia por ser dedicada? Ela abaixou a cabeça, as mãos mexendo nervosamente na barra da blusa. Não. Mas eu queria tanto o meu dia de princesa, e você vai ter. Só que não vai ser em um salão fechado em São Paulo com a sua tia Fabiana reclamando do buffet e sua avó dando indiretas no microfone. Vai ser muito melhor. Confia em mim? Ela assentiu, embora ainda parecesse incerta.
Ao chegarmos no nosso apartamento, o telefone não parava de vibrar no meu bolso. Eram notificações do grupo da família no WhatsApp. Eu não precisei abrir para saber o teor das mensagens. Ricardo, você perdeu o juízo? Isso é alienação parental contra a avó. Pense no seu sobrinho. Fabiana era mestre em inverter a narrativa, transformando a ganância dela em uma causa nobre. Ignorei todos. Bloqueei temporariamente o grupo. Passei a noite em claro. Entrei no site de uma agência de viagens de luxo e comecei a orquestrar o contra-ataque. Se o orçamento era de R$50 mil, eu não economizaria um centavo. Reservei uma das suítes mais exclusivas de um resort em Porto de Galinhas, Pernambuco. Nada de pacotes promocionais. Eu queria o melhor. Bangalô sobre a água, café da manhã, servido na piscina, passeios privativos de lancha e um jantar particular na areia sob o luar. Na manhã seguinte, o sol de segunda-feira entrou pela janela da sala com uma claridade que parecia purificadora. Manuela apareceu na cozinha, com as olheiras de quem também não tinha dormido bem. Manu, pega sua mala maior. Aquela que a gente usou para ir para a Disney há 3 anos, eu disse, enquanto tomava um café preto forte. Para onde a gente vai, pai? Para onde o sol brilha e onde a gente não precisa pedir desculpas por ser feliz? Porto de Galinhas. Saímos em 4 horas. Os olhos dela se arregalaram. O brilho começou a voltar, timidamente. E a escola? Eu já liguei. Você tirou notas ótimas o ano todo. Uma semana de o estudo de campo sobre a fauna marinha não vai te matar. E tem mais. Aquele notebook que eles tanto queriam que você desse para o Enzo, ele vai com a gente. Você vai editar os melhores vídeos da sua vida lá. A viagem para o aeroporto de Guarulhos foi o primeiro momento em que senti o peso saindo dos meus ombros. Enquanto fazíamos o check-in na classe executiva, um luxo que eu raramente me permitia, mas que hoje fazia questão, meu celular tocou. Era Dona Arlete. Atendi. Ricardo, eu espero que você tenha tido tempo para esfriar a cabeça. A voz dela era gélida, carregada, daquela autoridade fingida. A Fabiana está aqui chorando. O Enzo ficou sabendo que não vai ter festa e está arrasado. A família está em choque com a sua mesquinharia. Que coincidência, Arlete, respondi, observando Manuela sorrir para a atendente do aeroporto. Eu também estou em choque. Em choque por ter demorado tanto para perceber que eu estava financiando o lazer de pessoas que desprezam a minha filha. Você vai se arrepender disso. Sem o apoio da família, você não é nada. Quem vai te ajudar quando as coisas apertarem? Certamente não quem quer roubar o computador de uma criança. Retruquei. Aliás, avise a Fabiana que o dinheiro da festa já encontrou um destino melhor. Estamos embarcando agora. Embarcando? Para onde? Ricardo! Ricardo! Desliguei. O som do sinal de ocupado deve ter sido música para os meus ouvidos, mas o silêncio que se seguiu foi ainda melhor. O voo foi tranquilo. Manuela passou o tempo todo testando as funções do seu notebook, já planejando como faria os vlogs da viagem. Quando o avião começou a descer sobre Recife e vimos aquele mar que mistura tons de turquesa e esmeralda, vi a expressão dela mudar completamente. A tristeza de domingo tinha sido substituída por uma excitação vibrante. Ao chegarmos no resort, o impacto foi imediato. O aroma de capim-limão do lobby, o som das ondas quebrando logo ali na frente e a recepção com água de coco gelada nos fizeram esquecer o cinza de São Paulo. Nossa suíte era um escândalo de beleza. Pai, olha essa vista. Manuela correu para a varanda. É muito mais bonito que qualquer salão de festas. É só o começo, Manu. Eu tirei meu celular do bolso. Sabia que a família estaria monitorando cada passo nosso. Eu queria que eles vissem. Queria que eles sentissem o gosto amargo do que tinham perdido por causa da própria arrogância. Tirei uma foto de Manuela de costas, olhando para o mar infinito, com o notebook aberto em uma mesinha de madeira nobre ao lado de um drink de frutas tropicais. A legenda foi simples, mas cortante. Às vezes, cancelar um plano é a única forma de não cancelar o próprio respeito. Comemorando os 15 anos da forma que a Manu merece, com paz, liberdade e o que é dela por direito. Postei no Instagram e no Facebook, marcando a localização. Sentei-me na espreguiçadeira e esperei. Eu sabia que o veneno não demoraria a escorrer.
Meu coração batia rápido, não de medo, mas de antecipação. A primeira notificação apareceu em menos de 10 minutos. Precisamos conversar, escreveu Fabiana no comentário da foto, seguido por vários pontos de exclamação. Logo abaixo, Dona Arlete comentou: "Ah, soberba precede a queda. Que decepção, Ricardo. Eu apenas sorri e bloqueei os comentários da postagem. O show estava apenas começando, e elas ainda não tinham visto nada do que os 50 mil reais eram capazes de fazer quando investidos na pessoa certa. O sol de Porto de Galinhas não é apenas luz. É uma carícia quente que parece lavar a alma da gente. Naquela primeira manhã, acordei com o som rítmico das ondas batendo nos pilares do nosso bangalô. O cheiro de maresia misturado ao perfume das flores de hibisco que decoravam o quarto era o oposto absoluto do ar carregado de ressentimento da sala de Dona Arlete. Olhei para a cama ao lado e vi Manuela dormindo profundamente, com um semblante de paz que eu não via há meses. O notebook estava fechado na escrivaninha de palha, mas a luz do LED de carregamento piscava suavemente, como um lembrete de que aquele pequeno objeto tinha sido o catalisador da nossa liberdade. Eu sabia que o vespeiro em São Paulo estava em polvorosa. Ao desbloquear o celular, a tela quase travou com a quantidade de notificações. Fabiana não tinha apenas comentado na foto, ela tinha enviado uma sequência de áudios no privado que eu fiz questão de ouvir, enquanto tomava meu café na varanda, observando os peixinhos coloridos na água cristalina abaixo dos meus pés. "Ricardo, você é um doente." A voz dela saía estridente, quase falhando. "Como você tem coragem de esfregar esse luxo na nossa cara, enquanto o seu sobrinho chora porque não tem um computador para estudar? Você cancelou a festa por puro sadismo. A mamãe está passando mal, a pressão dela subiu para 18. Se acontecer algo com ela, a culpa é sua e dessa menina mimada." Eu não respondi. O silêncio, para pessoas como Fabiana, é uma tortura muito pior do que qualquer discussão. Deixei o celular de lado e fui aproveitar o café da manhã flutuante que o resort preparou para nós. Manuela acordou logo depois, os cabelos bagunçados e um sorriso que iluminava o ambiente. "Pai, eu tive um sonho maravilhoso", disse ela, sentando-se na borda da piscina privativa. "Eu sonhei que a gente estava voando por cima de um mar de ouro. E, de certa forma, estamos, Manu. O ouro que a gente economizou ao não gastar com quem não nos ama. Passamos o dia fazendo o que nos dava vontade, sem cronograma de cerimonialista, sem ensaio de valsa, sem estresse com lista de convidados. Contratei um guia local exclusivo, o Sr. Juvenal, um homem de pele curtida pelo sol e um sotaque delicioso que nos levou de jangada até as piscinas naturais menos exploradas. Lá, no meio do oceano, Manuela mergulhou com os peixes sargentinhos. Eu tirei fotos dela, com uma câmera subaquática que comprei na lojinha do hotel. Mais um pequeno luxo permitido pelo fundo de vingança. A felicidade dela era tão genuína que chegava a doer. Era a pureza de uma adolescente que, por um momento, esqueceu que a própria família a tinha chamado de monstro. Enquanto almoçávamos uma lagosta grelhada na manteiga de garrafa em uma barraca pé na areia que eu fechei apenas para nós dois, meu telefone tocou. Era um número fixo de São Paulo. Imaginei que fosse algum fornecedor da festa cancelada querendo confirmar os detalhes do distrato. Atendi. "Alô, Ricardo? É o Dr. Hélio, o advogado da sua sogra." Meu estômago deu um nó, mas mantive a calma. Peguei um gole de água de coco gelada antes de responder. "Pois não, Dr. Hélio. Em que posso ajudar?" "Ricardo, a Dona Arlete e a Fabiana me procuraram. Elas estão alegando que o cancelamento da festa causou um dano moral coletivo à família e que a Manuela sofre de alienação parental. Além disso, elas mencionaram que você prometeu uma compensação financeira ao Enzo pelo notebook e que agora está dilapidando esse patrimônio em uma viagem suntuosa. Elas querem entrar com uma medida cautelar para bloquear seus gastos." Eu soltei uma gargalhada tão alta que alguns pássaros que rodeavam a mesa voaram assustados. "Doutor, com todo o respeito, o senhor é um profissional experiente. Sabe que isso não tem base legal nenhuma. O dinheiro é meu, fruto do meu trabalho como engenheiro.
A festa era um presente por liberalidade, e não existe contrato que me obrigue a dar um notebook de R$ 5.000 para um sobrinho só porque a mãe dele é uma oportunista. Diga a elas que, se quiserem me processar, que o façam. Mas aviso, estou guardando todos os prints das ofensas que elas dirigiram à minha filha no domingo. Isso, sim, é dano moral contra uma menor. Desliguei sem esperar a tréplica. A audácia delas não tinha limites. Elas não queriam apenas o que era meu. Elas queriam o controle sobre a nossa felicidade. O que foi, pai? Perguntou Manu, percebendo minha expressão séria. Nada, querida. Apenas alguns barulhos de São Paulo tentando chegar aqui. Mas o sinal está péssimo para a negatividade hoje. Para selar o dia, chamei um fotógrafo profissional que prestava serviços para o resort. Pedi que ele fizesse um ensaio de pré-15 anos, ali mesmo, nas dunas, durante o pôr do sol. Manuela usou um vestido leve, branco, que compramos em uma boutique da vila. Ela parecia uma entidade mística contra o céu alaranjado. À noite, enquanto ela editava as primeiras fotos no tal notebook da discórdia, eu postei mais uma atualização. Desta vez, um vídeo curto dela rindo enquanto o vento bagunçava seu cabelo, com a trilha sonora de uma música nordestina suave. A legenda dizia: investindo onde o retorno é o sorriso, não a aparência para os outros. O aniversário de 15 anos é sobre quem você se torna, não sobre quem você convida. E o que a Manu está se tornando me enche de orgulho. Desta vez, não bloqueei os comentários. Eu queria ver até onde a inveja as levaria. A resposta veio em 30 segundos. Fabiana escreveu: aproveita bem, Ricardo, porque quando você voltar, a família inteira vai estar te esperando para cobrar a dívida moral que você criou. O Enzo está sem computador e a vovó está de cama por sua causa. Você é um monstro. Eu respondi apenas com um emoji de um coqueiro e uma taça de champanhe. O payoff emocional estava começando. Eu sentia que cada centavo daqueles R$ 50.000 estava sendo gasto de forma muito mais eficiente do que em salgadinhos e champanhe barato para parentes hipócritas. Mas eu sabia que Fabiana não pararia por ali. Ela era capaz de qualquer coisa para manter as aparências e conseguir o que queria. O que eu não esperava era que ela tentaria envolver o meu trabalho. A quarta manhã em Porto de Galinhas começou com uma luz dourada invadindo o bangalô, mas o clima de tranquilidade foi interrompido pelo toque insistente do meu celular. Não era uma notificação de rede social. Era uma chamada de vídeo do meu sócio na empresa de engenharia em São Paulo, o Marcelo. Senti um calafrio. Marcelo é um homem prático. Não ligaria durante as minhas férias, a menos que algo estivesse queimando. Saí para o deck para não acordar Manuela e atendi. Ricardo, cara, me desculpa te ligar aí, mas a situação ficou esquisita. Marcelo parecia desconfortável, passando a mão pela cabeça calva. Uma mulher chamada Fabiana, que diz ser sua irmã ou cunhada, ligou aqui na empresa. Ela falou com a recepção, com o RH e tentou falar até com o nosso maior cliente, a construtora do Dr. Arnaldo. Meu sangue gelou. A loucura de Fabiana tinha cruzado a linha da vida privada. O que ela disse, Marcelo? Ela está descontrolada, Ricardo. Disse que você está desviando dinheiro da empresa para viagens de luxo, que você abandonou a família na miséria e que está tendo um surto psicótico. Ela tentou convencer o Dr. Arnaldo de que você não é uma pessoa confiável para assinar os projetos estruturais do novo condomínio. Sorte que o Dr. Arnaldo te conhece há 10 anos e me ligou na hora perguntando o que estava acontecendo. Eu segurei o corrimão de madeira com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. O cheiro do mar, que antes era relaxante, agora parecia sufocante. A ganância delas tinha se transformado em tentativa de assassinato de reputação. Marcelo, eu sinto muito por isso. Ela é minha cunhada. O conflito é familiar, coisa de herança psicológica mal resolvida. Eu vou resolver isso agora. Resolve mesmo, cara. Eu segurei as pontas aqui. Disse que era um problema pessoal e que a empresa não tem nada a ver com isso, mas ela ameaçou vir aqui na porta com um cartaz. Essa mulher é perigosa. Desliguei o telefone tremendo de ódio. Fabiana tinha ido longe demais. Ela não queria apenas o notebook. Ela queria destruir a fonte do meu sustento,
o que garantia o futuro da Manuela. Olhei para dentro do quarto e vi minha filha abrindo os olhos, espreguiçando-se, alheia ao ataque que acabáramos de sofrer. "Bom dia, pai", ela exclamou, com a voz rouca de sono. "Hoje é o dia do passeio de lancha para a Pinzi, Praia dos Carneiros." Eu forcei um sorriso engolindo a bile. "É sim, meu amor. Mas antes, o papai precisa resolver uma coisinha de trabalho no computador. Vá se trocando e passe bastante protetor solar." Entrei no quarto, abri meu próprio notebook e comecei a agir. Eu não sou um homem de brigas baixas, mas se Fabiana queria jogar no esgoto, eu mostraria a ela que engenheiros sabem muito bem como lidar com detritos. Primeiro, enviei um e-mail formal para o meu advogado, anexando os áudios que ela tinha me enviado e o relato do Marcelo. Pedi a redação imediata de uma notificação extrajudicial por calúnia, difamação e assédio moral, com um pedido de medida protetiva para que ela não pudesse se aproximar do meu local de trabalho ou da escola da Manuela. Depois, fiz algo que eu vinha evitando por respeito à memória da minha falecida esposa. Abri uma pasta no meu armazenamento em nuvem, intitulada Inventário e Despesas. Lá estavam registrados todos os comprovantes de depósitos que eu fiz para Dona Arlete e Fabiana nos últimos 5 anos. Empréstimos nunca pagos para consertar o carro, pagar o condomínio atrasado, escola do Enzo. O montante passava facilmente dos R$100.000. Eu nunca cobrei. Mas se elas queriam falar de dívida moral e desvio de dinheiro, eu tinha os recibos. Postei uma nova foto no Instagram. Não era uma foto da paisagem. Era uma foto minha e da Manuela brindando com suco de frutas no deck do resort. Mas o veneno estava na legenda, escrita com a precisão de um bisturi. A liberdade incomoda quem vive de aparências e de favores. É curioso como algumas pessoas tentam destruir o trabalho de quem a sustentou por anos, apenas porque um não foi dito. A gratidão é uma flor rara e o assédio, seja familiar ou profissional, tem consequências legais. Enquanto alguns perdem tempo ligando para escritórios alheios para espalhar mentiras, nós perdemos tempo contando as ondas. Cada um oferece o que tem. Uns oferecem ódio, nós oferecemos silêncio e o sol de Pernambuco. Em menos de 15 minutos, o meu WhatsApp pessoal começou a explodir. Fabiana não ligou. Ela estava com medo do registro, mas mandou uma mensagem de texto frenética. "Que história é essa de assédio? Você está me ameaçando. O que você postou foi uma indireta para mim. Eu vou te processar por exposição." Eu visualizei e, pela primeira vez, respondi. Digitei calmamente. "Não foi uma indireta, Fabiana. Foi um aviso. Eu sei que você ligou para o meu sócio e para o Dr. Arnaldo. Isso é crime. Meu advogado já está com as gravações e os registros. Se você tocar no nome da minha empresa ou da minha filha novamente, eu vou executar judicialmente cada centavo dos empréstimos que fiz para você e sua mãe nos últimos 5 anos. Tenho todos os comprovantes. Você quer o notebook do Enzo? Pois saiba que o valor dele não paga nem os juros do que você me deve. Fique longe do meu trabalho e curta o silêncio. É o último aviso." A resposta dela demorou a vir. Quando veio, foi apenas um: "Você ficou louco." Mas o assédio parou na hora. O medo de perder a teta financeira foi maior que o orgulho. "Pai, está pronto?" Manuela apareceu na porta, usando um chapéu de palha e carregando a bolsa de praia. "Estou, Manu. Estou mais pronto do que nunca. Fomos para a Praia dos Carneiros." O trajeto de lancha foi uma explosão de azul. A igrejinha de São Benedito, à beira-mar, parecia um cenário de filme. Manuela tirou fotos incríveis com seu notebook à mão, sentada na areia sob os coqueiros, escrevendo em seu blog de viagens. Eu a observava de longe, sentindo um triunfo amargo. Eu tinha gastado quase R$30.000 até agora com aquela viagem, mas a paz de ver minha filha segura e o prazer de colocar Fabiana em seu devido lugar não tinham preço. No entanto, eu conhecia minha sogra. Dona Arlete era a matriarca silenciosa, a pessoa que movia as peças por trás de Fabiana, e eu sabia que ela não aceitaria ser derrotada por um genro que ela sempre considerou um estranho no ninho. O golpe final delas ainda estava por vir e envolveria o bem mais precioso que eu e Manuela compartilhávamos, as lembranças da mãe dela.
O quinto dia em Porto de Galinhas amanheceu com um céu de um azul tão profundo que chegava a doer nos olhos. Era o dia que eu planejei para sermos apenas nós dois, sem guias, sem lanchas, apenas caminhando pelos recifes na maré baixa. No entanto, o ar parecia mais pesado. Eu conhecia o padrão da família da minha falecida esposa, Bianca. O silêncio de Fabiana após a minha ameaça não era uma rendição. Era o tempo que elas precisavam para encontrar o ponto cego da minha armadura. E elas encontraram. Estávamos voltando de um almoço tardio quando Manuela, que não desgrudava do celular para atualizar seu vácuo de redes sociais, parou abruptamente no meio do caminho de areia do resort. O rosto dela, que antes exalava o bronzeado saudável do sol nordestino, empalideceu instantaneamente. Pai, olha isso! A vovó postou. Peguei o aparelho da mão dela, meu coração deu um solavanco. Dona Arlete tinha publicado uma série de fotos antigas de Bianca, minha esposa. Eram fotos do nosso casamento, do nascimento da Manu. Momentos íntimos que pertenciam ao nosso santuário privado. Mas a legenda era o que realmente cortava. Minha filha Bianca deve estar chorando no céu, ao ver o que o homem que ela escolheu está fazendo com a nossa família. Ricardo transformou a filha dela em uma estranha, uma jovem que despreza a própria avó e os primos por causa de bens materiais. Bianca sempre foi generosa. Daria tudo o que tinha para ajudar o próximo. Hoje, o legado dela está sendo manchado pela soberba. Manuela, sua mãe não te criou para ser assim. Volte para casa antes que seja tarde demais para o perdão. Senti uma labareda de raiva subir pelo meu peito. Um incêndio que ameaçava consumir toda a paz que eu tinha construído naquela semana. Usar a memória de Bianca, uma mulher que dedicou a vida a nos proteger de conflitos, era o nível mais baixo de manipulação. Elas estavam tentando sequestrar a memória da mãe para fazer a filha se sentir culpada por querer ser respeitada. Ela está dizendo que a mamãe teria vergonha de mim, pai. A voz de Manuela tremeu. E as lágrimas que eu achei que tinham acabado voltaram a rolar. Ela disse que eu sou egoísta por causa do computador e da festa. Será que a mamãe estaria brava? Parei na frente dela e segurei seus ombros. O som do mar ao fundo parecia subitamente furioso. Escuta bem, Manuela. Sua mãe te amava mais do que qualquer coisa neste mundo. Ela era generosa, sim, mas ela odiava a injustiça. Ela saiu daquela casa e veio morar comigo porque não aguentava mais ver a Arlete e a Fabiana sugarem a energia de todo mundo ao redor. Se a sua mãe estivesse aqui, ela seria a primeira a te aplaudir por não deixar ninguém te diminuir. Elas não estão honrando a memória da Bianca. Elas estão profanando o nome dela para conseguir o que querem. Entrei em um estado de frieza calculada. Eu precisava encerrar esse ciclo. Liguei para o caseiro que cuida da nossa casa em São Paulo. Seu Valdir. Boa tarde. Preciso de um favor urgente. Vá até o quarto de hóspedes, onde ficam as caixas de recordações da família da Bianca, e me diga se alguém esteve lá. Seu Ricardo, eu ia mesmo ligar para o senhor. A voz do caseiro soou preocupada. A dona Arlete veio aqui ontem com a chave reserva que ela ainda tem. Disse que precisava pegar uns documentos da Bianca para um assunto de inventário. Ela passou horas lá em cima. Ela levou alguma coisa, Valdir? Levou 2 caixas pequenas, senhor. Eu não pude impedir. Ela é a avó da menina e parecia muito decidida. Desliguei o telefone. Elas tinham invadido a minha casa. Tinham roubado memórias físicas para alimentar um teatro virtual de vitimismo. A dívida moral, que elas tanto pregavam, acabara de se tornar um crime de invasão de domicílio. Manu, mude os planos, eu disse, enquanto caminhávamos de volta para o bangalô. Não vamos mais para a vila hoje à noite. O que você vai fazer, pai? Eu vou mostrar para elas o que acontece quando se mexe com quem não pode se defender. Sentei-me à mesa com o notebook da Manuela. Eu tinha acesso a todos os e-mails antigos da Bianca, guardados como um arquivo sentimental. Comecei a procurar por algo que eu sabia que existia. Uma carta que Bianca escreveu para a mãe, meses antes de falecer, expressando toda a sua exaustão com os pedidos constantes de dinheiro e as chantagens emocionais da família. Bianca nunca enviou a carta, temendo o rompimento total, mas ela a deixou salva nos rascunhos como um desabafo. Eu não postaria a carta publicamente. Eu não sou elas.
mas eu a usaria como um escudo. Enviei a carta para o e-mail pessoal de Dona Arlete com o assunto: o que a Bianca realmente pensava. No corpo do e-mail, escrevi: Arlete, você teve a audácia de invadir minha casa e usar fotos da minha esposa para manipular minha filha. Você diz que a Bianca teria vergonha? Leia o que ela escreveu sobre você e a Fabiana antes de partir. Ela se sentia usada, sufocada pela ganância de vocês. Se você não apagar aquela postagem agora e não devolver as caixas que tirou da minha casa até amanhã, eu não apenas postarei essa carta na íntegra para todos os seus amigos e vizinhos verem, como farei um boletim de ocorrência por invasão de domicílio e furto. O tempo da paciência acabou. Deixe a memória da Bianca em paz. Ficamos em silêncio no bangalô por 1 hora. Manuela estava sentada na rede, olhando para o horizonte. O notebook dela estava aberto, e ela começou a escrever. Eu pensei que ela estivesse desabafando sobre a dor, mas quando ela me chamou para ver a tela, fiquei surpreso. Ela tinha criado uma montagem de vídeo. Não eram as fotos antigas que a avó postou. Eram vídeos dela mesma, nesses últimos dias, rindo, mergulhando, sendo feliz. E ao fundo, um áudio que ela tinha guardado de uma mensagem de voz da mãe, dizendo: Minha filha, nunca deixe ninguém dizer que você não é o suficiente. Seu brilho é só seu. Eu vou postar isso, pai, disse Manu, com uma determinação que me lembrou demais a Bianca. Sem citar nomes, sem brigar. Eu só vou mostrar que eu sei quem eu sou. A postagem da Manuela foi um sucesso absoluto. Os comentários de amigos da escola e de outras pessoas da família, que não faziam parte do círculo de veneno, foram de total apoio. Vendo a neta reagir com luz em vez de sombra e acuada pelo e-mail que recebeu, Dona Arlete apagou a postagem criminosa em menos de 10 minutos. A noite caiu sobre Porto de Galinhas. O som do mar parecia, enfim, se acalmar. Mas eu sabia que o retorno para São Paulo se aproximava. Tínhamos mais 2 dias. O orçamento de R$50 mil estava sendo consumido, mas a alma da minha filha estava sendo reconstruída. No entanto, havia uma última peça no tabuleiro. Fabiana, vendo que a mãe tinha recuado, decidiu fazer algo desesperado. Ela não iria atrás de mim ou da Manu. Ela iria atrás do que restava da nossa dignidade em São Paulo. Ela decidiu organizar uma festa de 15 anos de protesto para o Enzo no mesmo dia em que seria a festa original da Manuela, convidando todos os nossos conhecidos para expor a nossa maldade. O penúltimo dia em Porto de Galinhas começou com uma calmaria enganosa. O sol refletia na piscina privativa do nosso bangalô, criando padrões de luz que dançavam no teto de palha. Eu estava na varanda, terminando de pagar as últimas faturas da viagem. Entre o resort, os voos em executiva, os jantares exclusivos e os mimos para Manuela, o contador marcava exatamente 42 mil arralhos. Restavam 8 mil arralhos do orçamento original da festa de 15 anos. E eu já sabia exatamente como gastaria cada centavo desse saldo. Manuela veio até mim com o celular na mão. Ela não chorava mais. Seus olhos tinham aquela frieza analítica de quem aprendeu cedo demais que nem todo parente é família. Pai, a tia Fabiana enlouqueceu de vez. Olha o que ela está mandando nos grupos de condomínio e da igreja da vovó. Peguei o aparelho. Era um convite digital feito às pressas, com cores berrantes. A festa da humildade, 15 anos simbólicos do Enzo e reparação histórica. O texto abaixo era um delírio. Já que o dinheiro falou mais alto para uns, nós celebramos o amor. Convidamos todos para um bolo na garagem da Dona Arlete no sábado, às 20 horas. No mesmo horário em que uma jovem egoísta estaria esbanjando, nós estaremos unidos contra a soberba. Tragam um prato de doce ou salgado. Vamos mostrar quem é a verdadeira família. Ela vai fazer no mesmo dia e horário da minha festa que foi cancelada, disse Manu, sentando-se na rede. Ela quer que todo mundo sinta pena deles e raiva da gente. Ela está chamando de reparação. Pai, o Enzo tem 12 anos. Por que ela está fazendo 15 anos para ele? Porque não é sobre o Enzo, Manu. É sobre nos punir. Ela quer criar um tribunal público onde nós somos os réus ausentes. Ela quer que, quando voltarmos para São Paulo, ninguém olhe na nossa cara.
Eu olhei para o mar e senti um sorriso de canto de boca surgir. Fabiana achava que estava jogando xadrez, mas ela nem conhecia as regras do tabuleiro. Ela queria um palco? Eu daria a ela um espetáculo que ela jamais esqueceria. Liguei para o Marcelo, meu sócio, que também era meu amigo pessoal e morava no mesmo bairro que Dona Arlete. Marcelo, preciso de um último favor de engenharia social. Você ainda tem contato com aquele pessoal que faz projeção mapeada em prédios, aqueles que fazem propaganda em fachadas? Tenho sim, Ricardo. Os caras são feras. Por quê? Eu quero que você contrate um caminhão de projeção para sábado à noite. Eu quero que ele estacione em frente à casa da Dona Arlete exatamente às 20h30, quando a festa do protesto estiver no auge. Eu vou te mandar um arquivo de vídeo. Quero que ele seja projetado no muro branco da garagem dela e na fachada da casa vizinha. Cara, o que você vai projetar? Marcelo perguntou, com um tom de quem já estava se divertindo com a ideia. A verdade, Marcelo. Apenas a verdade. Passei a tarde ajudando a Manuela a selecionar os melhores clipes da nossa viagem. Usamos o notebook dela, o objeto que deu início a tudo, para editar um vídeo de 5 minutos. Começava com o áudio da Dona Arlete dizendo que a Manuela não merecia os 15 anos. Depois, cortava para imagens da Manu chorando naquele domingo. E então, o vídeo explodia em cores. Manu rindo em Porto de Galinhas. De Manu mergulhando. Manu recebendo o café da manhã flutuante. Manu editando seus vídeos com o notebook. No final do vídeo, inseri um texto em letras garrafais. Presente de 15 anos da Manuela. 50.000 railes em memórias, respeito e dignidade. Valor de tentar destruir a própria neta por causa de um computador. O seu público hoje vai descobrir. Mas o cheque-mate não era o vídeo. Peguei os 8.000 railes restantes e fiz algo que Bianca, se estivesse viva, assinaria embaixo. Liguei para uma ONG de educação digital na periferia de São Paulo, uma instituição séria que eu já ajudava anonimamente. Olá, eu gostaria de fazer uma doação imediata de 10 notebooks para o laboratório de vocês. Sim, 10 máquinas novas. Quero que a entrega seja feita agora. E quero os recibos de doação em nome de Manuela e Bianca. Pedi que os recibos fossem digitalizados e enviados para o meu e-mail. Adicionei as fotos dos 10 notebooks sendo descarregados na ONG ao final do vídeo de projeção. A legenda final do vídeo dizia: enquanto alguns pedem pratos de doce para celebrar o ódio na garagem, nós doamos 10 computadores para quem realmente quer estudar. A generosidade não é um espetáculo de vitimismo, é uma ação de silêncio. Feliz 15 anos, Manuela. Pai, isso vai destruir o clima da festa dela, disse Manu, com os olhos brilhando de uma satisfação justa. Não, Manu, isso vai apenas mostrar para as pessoas quem é quem. Quem quiser comer bolo na garagem da inveja, que coma. Mas todos saberão que, enquanto elas tentavam te tirar um notebook, você estava dando 10 para quem precisa. Naquela noite, fomos jantar no restaurante mais caro da vila de Porto. Comemos ao som de um violino, sob a luz das estrelas. Eu olhei para minha filha e vi uma mulher se formando. Alguém que não se deixa abalar por gritos, porque aprendeu o valor do seu próprio silêncio. Meu celular vibrou. Era uma mensagem do Dr. Hélio, o advogado da Arlete. Ricardo, recebi a sua notificação extrajudicial. Minhas clientes estão instáveis. Elas concordaram em devolver as caixas da Bianca amanhã cedo. Deixaremos com o seu caseiro. Elas pedem que você não tome medidas legais adicionais. O medo é o único idioma que elas respeitam, Manu. Comentei, guardando o aparelho. O sábado chegou. Era o nosso último dia de viagem e o dia da festa em São Paulo. Embarcamos de volta no fim da tarde. Durante o voo, eu não conseguia parar de olhar para o relógio. Às 20h30, o avião estava prestes a pousar em Congonhas. Imaginei o caminhão de projeção de Marcelo estacionando na rua estreita da Dona Arlete. Imaginei os vizinhos saindo nas janelas. Imaginei os convidados de Fabiana, com seus pratos de salgadinhos na mão, vendo no muro gigante a prova da mesquinharia delas e a magnitude da nossa resposta. Assim que o avião tocou o solo e o sinal de celular foi liberado, o aparelho quase derreteu na minha mão.
O grupo da família não estava apenas explodindo, ele estava sendo deletado. Pessoas estavam saindo uma a uma. Marcelo me mandou uma única foto, o muro da Dona Arlete, iluminado com a imagem dos notebooks doados e a cara de Fabiana, no portão, branca como um papel. A legenda de Marcelo dizia: "Foi épico. Metade dos convidados foi embora sem nem comer o bolo. O silêncio na rua agora é ensurdecedor. Nós tínhamos vencido. Mas a vingança real não era o constrangimento delas. Era o que aconteceu quando chegamos em casa. O ar de São Paulo naquela noite de sábado estava fresco, uma brisa leve que contrastava com o calor úmido de Pernambuco que deixamos para trás poucas horas antes. No táxi, a caminho de casa, Manuela olhava pela janela as luzes da cidade. Ela segurava a mochila com o notebook no colo, não como um troféu de guerra, mas como uma ferramenta de um futuro que agora parecia vasto e sem amarras. Ao passarmos perto do bairro da Dona Arlete, vi de longe o clarão das luzes da rua. O PAP Espetáculos, onde o que organizei, já havia terminado, mas as ondas de choque estavam apenas começando. Meu celular não parava de vibrar com mensagens de parentes distantes e amigos da família que assistiram à projeção ou viram os vídeos que circularam nos grupos de WhatsApp do bairro. A narrativa de pai monstro e filha egoísta que Fabiana tentou construir havia sido implodida pela realidade dos fatos. Chegamos ao nosso prédio. O seu Valdir, o caseiro, nos esperava na garagem com um semblante aliviado. "Seu Ricardo, as caixas estão de volta", disse ele, apontando para 2 caixas de papelão sobre o carrinho de malas. "Elas vieram entregar hoje cedo. A Dona Arlete nem desceu do carro. Foi a Fabiana que deixou aqui. Estava com uma cara de poucos amigos, não disse nem boa tarde." "Obrigado, Valdir. Você fez um ótimo trabalho." Subimos para o apartamento. O silêncio da nossa casa era sagrado. Manuela foi direto para as caixas da mãe. Ela as abriu com cuidado, como se estivesse abrindo um tesouro arqueológico. Lá dentro estavam os diários de Bianca, as fotos de infância, o pingente de ouro que ela queria que a Manu usasse nos 15 anos. Tudo estava lá. Elas tentaram usar essas lembranças como arma, mas agora as memórias voltavam para onde sempre pertenceram, ao cuidado de quem as amava de verdade. "Elas perderam, né, pai?" perguntou Manu, segurando um porta-retrato da mãe. "Elas não perderam para nós, Manu. Elas perderam para a própria ganância. A gente só parou de jogar o jogo delas. Naquela noite, antes de dormir, recebi a última mensagem de Fabiana. Não era um grito de raiva, mas um lamento derrotado. Você nos destruiu perante a igreja e os vizinhos. Ninguém mais olha na cara da mamãe. Espero que esteja satisfeito com o que o seu dinheiro comprou." Eu li e, pela primeira vez em anos, senti uma paz absoluta. Respondi de forma breve: "O meu dinheiro não comprou a verdade, Fabiana. Ele apenas serviu de projetor para o que vocês já eram. O que eu comprei foi a liberdade da minha filha de nunca mais precisar lidar com o veneno de vocês. Não nos procurem mais." E então, bloqueei o número dela definitivamente. O de Dona Arlete seguiu o mesmo caminho. Os dias seguintes foram de uma rotina nova e leve. Manuela usou os vídeos de Porto de Galinhas para criar um documentário curto sobre o que realmente importa aos 15 anos. O vídeo viralizou entre os jovens da idade dela, não pelo luxo da viagem, mas pela mensagem de autovalorização. Com os 8.000 reais doados para a ONG, fui convidado para a inauguração do novo laboratório de informática. Levei a Manuela. Ver o rosto daquelas crianças e jovens recebendo os notebooks, sabendo que o sonho da Manu de estudar edição agora se multiplicava em outras 10 vidas, foi o payoff final. Ali, naquela sala simples na periferia, o valor de 50.000 reais fez muito mais sentido do que qualquer salão de festas luxuoso em Higienópolis jamais faria. Alguns meses se passaram. O aniversário de Manuela chegou oficialmente. Não houve valsa, não houve 15 casais, não houve buffet para 200 pessoas. Houve apenas um jantar íntimo em nossa varanda com o Marcelo e sua família, e 2 ou 3 amigos reais da escola da Manu, aqueles que ficaram do lado dela quando as mentiras começaram a circular. Manuela usava o pingente de ouro da mãe. Ela estava radiante. "Pai, eu queria te agradecer", disse ela, levantando o copo de suco para um brinde.
não pela viagem ou pelo computador, mas por ter tido a coragem de cancelar o que todo mundo esperava que a gente fizesse, só para fazer o que era certo. Eu olhei para ela e vi a Bianca, vi a força, a integridade e o brilho que nenhuma sogra amarga ou cunhada invejosa conseguiria apagar. O seu respeito não tem preço, Manu. Feliz 15 anos. A festa acabou cedo, mas o sentimento de vitória duraria para sempre. Em algum lugar da Zona Norte, Fabiana provavelmente ainda reclamava da humilhação, e Dona Arlete ainda devia guardar o rancor no peito. Mas aqui, no nosso lar, o silêncio era preenchido apenas pelo som da risada da minha filha e pelo zumbido suave do seu notebook, onde ela já editava o próximo capítulo da sua própria história, uma história escrita por ela e por mais ninguém.